Então, o movimento de rotação, tá? Então, já vimos o movimento de translação, que é uma figura se deslocar de um ponto para o outro ponto, gerando uma figura congruente, ou seja, com a mesma forma, mesma medida de lado e mesma medida de ângulos. Eu tenho o movimento de simetria axial, que é de reflexão, ou seja, eu gero um lado através do eixo de simetria reflexo do outro. E agora eu vou para a simetria de rotação, ou seja, é quando a figura se desloca sobre o seu próprio eixo, tá? Eu vou pegar aqui do caderno, ó. Simetria de rotação ou rotacional. Ocorre quando uma figura é girada em torno de um ponto central, completando uma volta de 360 graus, no mesmo sentido, e a figura mantém o mesmo tamanho e a mesma forma. Ó, pessoal, aqui também, ó. Na simetria de rotação, o que acontece? A figura, ela gira, ela se desloca também, certo? A de translação não se desloca, então, na mesma direção e no mesmo sentido. Já na simetria de rotação, ela também se desloca. Agora, ela se desloca em torno de um eixo, tá vendo? A seta saiu desse ponto, foi para esse ponto, foi para esse, foi para esse. Ela se desloca em torno do seu próprio eixo, que é o eixo O, formando um ângulo de 360 graus, ó, uma volta completa, tá? Essa figura, ela sempre se desloca no mesmo sentido, na mesma direção, mantendo sua forma, tá vendo? Ou seja, mantendo-se a mesma figura, com a mesma forma, mesmo lado e mesmos ângulos. Ó, ela se desloca assim, ó, em torno do seu próprio eixo. Então, quando existe o deslocamento em torno do seu próprio eixo, de forma que forme um ângulo de 360 graus, eu chamo simetria de rotação. Ó, exemplo aqui. Eu tenho o triângulo ABC, que é o triângulo vermelho. Ele tá saindo desse ponto aqui, ABC, e tá se deslocando para esse aqui, ó, ABC, que é o triângulo verde. Ele tá se deslocando assim, tá vendo? Ao passo que ele vai se deslocando, ele vai fazendo um giro de 360 graus. Ou seja, é um deslocamento em torno do seu próprio eixo, que é o eixo A, tá vendo? Então, o que tá acontecendo aqui? Um movimento de rotação. Um movimento em torno do próprio eixo. O ponto A é chamado de centro de rotação, tá bom? Isso aqui de ângulo não precisa. Construção também não vou cobrar. Vou cobrar apenas identificação. Vou ver aqui uma questão que eu passei. Questão 14. Em cada item, classifique a transformação da figura da casinha da direita em relação à esquerda. Gente, o que tá acontecendo? A casinha, ela tá se deslocando da direita para a esquerda. Como assim? Pronto, tá indo pra cá e saindo assim, ó, nesse sentido aqui. Da direita para a esquerda. Beleza? Então, saiu daqui e foi pra cá. Se arrastou sobre um plano, mantendo a mesma direção e o mesmo sentido, eu chamo de quê? Translação. Ela tava assim. Aí, ela tava assim, a casinha. Ela veio pra cá. Tá vendo o movimento de quê aqui, pessoal? Rotação, ó, em torno do seu próprio eixo. Tá vendo? A casinha tava assim, porque é da direita para a esquerda o movimento. E aí, ela virou de forma que ela deitou. Então, tá havendo um movimento de rotação, que é um movimento circular, ó. Reflexão em relação ao mesmo eixo. Aqui tá tendo um movimento de reflexão. Pode perceber que há um movimento de translação, ele mantém a mesma direção, o mesmo sentido, tudo igualzinho. Já aqui, por que eu sei que é um movimento de reflexão, porque, ó, vamos dizer que aqui tem um eixo. Onde tá os ângulos amarelos? Ok? Como é que eu sei que esse é reflexo desse, Porque se eu pegar essa casinha e pegar essa parte daqui, esses dois pontos aqui, ó, pegar com a mão e trazer pra cá, esses dois pontos vão ficar aqui, ó. Se eu fechar isso aqui, ó, gente, esses dois pontos vão ficar um sobre o outro, ó.
Então, eu tô dizendo que um é reflexo do outro, porque na simetria de rotação, eu digo que quando eu fecho, ou seja, quando eu coloco uma figura sobre a outra, elas ficam iguaizinhas. E isso, então, é um reflexo. Uma é reflexo da outra. Ó, próprio, porque essa não? Porque, perceba, se eu fechar essa casinha, se eu fechar aqui, ó, essa parte aqui vai ficar sobre a parte amarela, ó. Então, as partes não vai ficar uma sobreposta à outra. Então, isso aqui não é um reflexo. Isso aqui é um movimento de translação. Já isso aqui é um reflexo. Então, tá pedido para você identificar qual é o tipo de movimento que você pode observar aqui. Esse aqui tá saindo para a esquerda e indo para... saindo da direita e indo para a esquerda, tá? Esse aqui é um movimento de rotação de 180 graus ou reflexão em relação a um ponto ou simetria central. Vamos lá. Aqui pode estar acontecendo uma rotação, né? A casinha tava assim deitada. Aí, vamos dizer que ela tá saindo daqui. Rotação de 180. 180. Ela tá saindo daqui, né? Aqui eu tenho um ângulo de 180 graus, ó. E a reflexão, como é que eu sei, Pro, que isso é uma reflexão? Eu não vou cobrar esse tipo de figura, não, mas presta atenção, isso aqui é uma reflexão porque existe um eixo de simetria. Por exemplo, se eu pegar essa casinha e é porque aqui é difícil de visualizar. Se eu pegar essa casinha e levantá-la, tá? Se eu pegar essa casinha e levantar aqui pra cima, vai ficar igual isso aqui, ó. Se eu pegar essa pontinha aqui, pessoal, e levantar pra cá, vamos imaginar que é um papelzinho. Pego a ponta e levanto. Vai ficar igual a essa. Aí aqui eu já percebo que é um movimento de reflexão, porque quando eu fecho, vai ficar um sobre a outra, tá? Aqui, se eu pegar essa casinha, é um movimento saindo da direita para a esquerda. Então, se eu pego essa casinha, eu viro ela pra cá, ela vai ficar deitada, ó. E agora eu suspendo ela pra cima, ela vai ficar em pé. Então, por isso que é um movimento de rotação de 180. Mas eu não vou cobrar esse tipo de observação, ficou confuso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, eu expliquei o conteúdo todo hoje novamente. Eu acho que agora ficou claro. Quem não entendeu, me chama no privado que eu explico novamente.